Fala galera, eu sou o Jorge Gustavo, eu sou analista do TRF da 4ª Região e esse vídeo é para eu contar um pouco da minha vida para vocês. Eu vou contar para vocês a minha carreira profissional, todos os empregos que eu tive para chegar até aqui. E antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações aí no sininho para você receber as atualizações e deixe seus comentários sobre o que você gostaria de saber, porque é muito importante para o crescimento do meu canal. Você me empolga a fazer mais vídeos como esse e eu posso ajudar e atingir mais pessoas que têm a vontade de passar no concurso público de tribunal. Bom, galera, minha história começou lá em Brasília. Eu nasci lá e vivi a maior parte da minha vida lá. E ali perto, em frente à minha casa, tinha um estacionamento de carros. E lá, já junto com meu irmão gêmeo, com meu colega Alan, nós vigiávamos carros ali para poder tirar uma grana. Então, assim, já foi a minha primeira atividade voltada para o intuito financeiro. E aí, depois disso, com o dinheiro que a gente adquiria ali vigiando aqueles carros, nós passamos a comprar bombons, chocolate, etc. E ali, quando a gente vigiava os carros, a gente também já fazia a venda desses doces, dessas coisas. E aí o negócio foi evoluindo, nós fomos crescendo e nós começamos a ir para as portas das provas para vender água e caneta e essas coisas que o pessoal às vezes acabava esquecendo. E depois nós fomos aí, foi evoluindo ainda mais e a gente começou a ir para a porta das festas para vender algumas cervejas, águas e refrigerantes também. Então isso aí, basicamente, eu acredito que foi o meu primeiro emprego, assim, né, sem carteira assinada, e hoje eu paro para pensar com um pouco, assim, de um intuito até empreendedor. Mas aí, galera, o que aconteceu durante essa trajetória? Bom, isso aí foi, eu era adolescente, estava no ensino fundamental, ainda para o ensino médio, e no ensino médio eu tive um emprego como office boy com a mãe de um colega meu, o Anderson. Um abraço para o Anderson se ele estiver assistindo esse vídeo. E foi muito bacana a experiência. Então eu trabalhei ali uns 2 anos no ensino médio como estagiário, foi muito legal. Depois do estágio, eu comecei eu saí do colégio, né? E eu não fui para a faculdade de direito de imediato. E eu fui atrás de uns empregos. Então, nesse meio tempo, eu trabalhei na GVT como operador de telemarketing, não tive sucesso. Eu fui mandado embora, acho que na segunda semana. Só que depois eu trabalhei na NET, instalando televisão a cabo. Só que, cara, era muita ralação. E depois eu trabalhei também no McDonald's fazendo lanche. Eu lembro até hoje que eu fazia tortinha de frango. Tortinha de frango não, eu fazia McFish e fazia também as tortinhas doces lá pro pessoal, para as pessoas que quisessem. Era um McDonald's, acho que da 404 ou 405 Sul, lá na Asa Sul, em Brasília. E trabalhei um tempo lá. Só que aí, nesse meio tempo, eu arrumei um emprego na faculdade do lado de casa para entregar panfletos lá. E aí, lá nesse emprego que eu entregava panfletos, tinha a oportunidade de você estudar, porque você poderia fazer faculdade com 70% de desconto. E foi quando, graças a Deus, eu ingressei na faculdade de Direito. Então, eu comecei a estudar Direito 1 ano e meio depois que eu saí do ensino médio. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu fui ali estudando, etc. e tal, e fui entrando no mundo dos concursos. E depois de um tempo, eu comecei a fazer um cursinho de português. Lá em Brasília tem uns cursinhos que chamam PLAYS e são cursos completos por matéria. Eu fiz um cursinho muito bacana na época com o professor Valério Fernandes e aprendi muito português. E da partir dali eu queria ser monitor, eu queria ajudar as pessoas a estudarem. Então eu troquei a monitoria por uma bolsa no cursinho, para uma bolsa para mim e para o meu irmão. E foi muito bacana a experiência, só que eu estava na faculdade de Direito e eu comecei a pensar, poxa, minha monitoria não tem nada a ver com a minha faculdade, então eu acho que eu deveria alinhar. E na época estava abrindo vaga para uma monitoria de Direito Administrativo lá na faculdade. Eu me inscrevi, passei e comecei a fazer essas monitorias de Direito Administrativo. No começo não ia ninguém, mas depois, quando eles colocaram a prova institucional, que era uma provona que acho que ela acontecia 1 ou 2 vezes por semestre,
que valia nota para todas as matérias e era uma prova difícil para preparar a galera para a OAB, eu comecei a resolver questões com a galera. E nesse negócio de resolver questões, as aulas começaram a encher e foi uma experiência muito bacana. E a minha inspiração para estudar direito administrativo veio de duas professoras. A primeira professora foi a Patrícia Barros e a segunda professora foi a Suzeli, porque elas ensinavam tão tranquilamente a matéria que eu, de fato, criei um gosto pela matéria. Mas tá bom, queria contar essa parte do direito administrativo, deixa guardadinha aí. Durante a faculdade, durante esse período todo, eu tentei arrumar estágios em escritórios. Não tive sucesso. Eu nunca tive PhD, né, e nem QI, que eu nunca fui parente do homem que domina e também não tinha quem indicasse. É uma piada velha, mas eu tenho que fazer, porque se encaixa perfeitamente, é o que eu estou contando aqui para vocês. Então, eu consegui estágios através de provas. Então, fica a dica para você, se de repente você está assistindo esse vídeo, fazer provas para conseguir estágio é uma boa. Então, através de provas, eu consegui estagiar no TJDFT, eu também fui estagiário da Defensoria Pública do DF e também fui estagiário do Ministério Público do Distrito Federal. E foram experiências muito bacanas que eu indico para várias pessoas. Inclusive, quando meu último estágio acabou, eu fiz de novo a prova do TJDFT, passei de novo. Então, ali eu já comecei a perceber o sabor que era você conseguir estudar para conquistar algo, porque por indicação eu não conseguia, então eu consegui estudando. Então, beleza. Acabaram meus estágios, eu estava ali na faculdade. Na verdade, eu paralelamente ali, né, não tinha terminado a faculdade ainda, e os estágios eu fiz até o final da faculdade. Um amigo meu do cursinho, o Lucas, ele também queria dar aula. E aí a gente acabou fazendo alguns contatos, falando para alguns professores, buscando algumas oportunidades. E aí surgiu a oportunidade de substituir um professor lá num cursinho de Brasília, Opção. E eu fui substituir o professor só para resolver questões. E comecei nessa. Substituir para resolver questões aqui, substituir para resolver questões ali, substituir para resolver questão acolá. E foi evoluindo até um ponto que eu pegava ali algumas matérias. E no começo eu lembro que eu levei abaixo assinado de umas 3 turmas. Foi uma experiência muito dolorosa, mas eu aprendi muito, aprendi pra caramba. Então eu comecei a ingressar no mundo do concurso público assim, ministrando aulas de direito administrativo. E essa foi a minha profissão durante muito, muito tempo. E, inclusive, eu fui para Palmas, Tocantins, que é o estado que eu estou morando hoje. Eu tive condições de ir justamente por conta dessa minha profissão, porque tem um cursinho lá, que é o GPS e o Matriz, e eu ia e voltava de Brasília ministrando aula nesses cursinhos, porque a minha esposa atualmente, que na época era namorada, estava morando lá, né? E aí, para viabilizar, para ficar bacana, para encontrar e gastar menos, né, galera? Unir o útil ao agradável. Ia namorar, mas também ia trabalhar, certo? Então, foram basicamente essas as minhas experiências. E aí, pessoal, depois que eu casei, eu queria muito estudar. Eu não tinha passado na OAB, tinha reprovado 2 vezes. Eu não tinha tido sucesso em concurso público, talvez pela falta de foco, porque eu queria dar aula e estudar, e eu não consegui manter isso. E aí eu parei para pensar, falei assim, cara, eu tenho que estudar. E aí minha esposa conseguiu um emprego em Palmas, em Tocantins, nós voltamos para o Tocantins, e a partir daí eu fui estudar. Nesse meio tempo que eu fui estudar, eu recebi a ajuda de uma pessoa que é muito importante para mim, que é o Dr. Luiz Antônio, promotor de justiça no estado do Tocantins, e com a ajuda dele eu consegui passar na prova da OAB e ter uma excelente nota na prova objetiva do TJDFT. Mas como eu era muito cru de redação, eu tive uma nota horrível na redação, não consegui ser selecionado. Então, fiz uma boa prova de técnico, fiz uma boa prova de analista, mas na redação, não deu certo para mim porque me faltava malícia de redação, né? Mas enfim. E aí, pessoal, o que aconteceu? Teve uma seleção para assessor jurídico de juiz de primeira instância. Aí eu fiz essa seleção. Teve uma prova objetiva, uma prova de sentença e uma entrevista com o juiz. E aí eu fui aprovado no primeiro colocado e foi muito bacana para mim. Tive a oportunidade de trabalhar na comarca de Cristalândia por aproximadamente 1 ano com o Dr. Wellington. Se o Dr. Wellington estiver vendo esse vídeo, um abraço. E aí, galera, antes disso,
Eu só queria contar mais uma coisa para vocês. Durante as aulas de direito administrativo, e antes de ir para Palmas, teve uma escola de formação de professores no Gran Cursos, onde você fazia uma prova para participar, e depois que você fazia essa prova, você era formado ali para ministrar aula. Eu fiz essa prova, fui aprovado em primeiro lugar como professor de direito administrativo e ministrei algumas aulas lá no Gran Curso, mas calhou de que eu teria que vir para o Tocantins depois, e aí não deu muito certo. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu também queria muito passar no concurso, eu tinha isso como objetivo de vida. Eu queria muita tranquilidade do concurso e eu não queria aquela eventualidade das aulas do cursinho, porque o cursinho tem épocas de vacas gordas e tem épocas de vacas magras. E aí, o que aconteceu? Eu tive essa oportunidade de trabalhar com esse juiz, lá eu continuei estudando, aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar em Palmas, ia basicamente ganhar um terço do que eu ganhava como assessor jurídico de primeira instância, mas eu trabalharia até 1 hora da tarde e eu poderia estudar. Então foi dito e feito, galera. Aceitei, fui para Palmas, ganhando menos, mas ó, aproveitava o resto do tempo para estudar. E assim foi durante um bom tempo. E aí eu trabalhei em Palmas como assessor jurídico parlamentar de vereador, né, Câmara Municipal, com o professor Júnior Gel, se estiver assistindo esse vídeo, um abraço também. Depois o professor Júnior Gel, ele se tornou deputado estadual e eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio com ele na Assembleia ali, como assessor jurídico de deputado. E aí, pessoal, durante esse tempo, eu fui aplicando algumas técnicas de estudo que eu aprendi com o Dr. Luiz e também aprendi no curso do Gesto Aragão, e as coisas começaram a dar certo para mim. Eu fui aprovado no concurso do TRF da primeira região para técnica analista, fui aprovado também no concurso da Defensoria Pública da União para analista, e também fui aprovado no concurso do Ministério Público da União para analista. E na Câmara Municipal de Palmas também, como consultor legislativo. Mas, galera, o que acontece? Nesses concursos, da Câmara não, porque eu não estudei tanto, mas eu estudei um pouco, foi um concurso bacana. Mas nesses outros de tribunais, nós estamos vivendo um tempo que não chamam mais pessoas como chamavam antes para os tribunais. Estão chamando bem menos pessoas, alguns tribunais estão terceirizando o serviço, e aí eu fiquei ali a ver navios, né? Obtive excelentes colocações, mas nunca fui chamado em nenhum desses concursos. E aí eu ia dar minha última carta na manga, que era estudar para analista do TRF da 4ª região, que tinha aberto o concurso, eu estava mantendo ali aquela linha de estudo para tribunal, e eu fui com tudo para o TRF, que foi onde eu obtive êxito. Se eu não passasse no concurso do TRF, como as vagas para tribunal estavam restritas, eu já ia tentar um outro concurso que era o da Polícia Civil do DF. Inclusive, eu estava estudando para ele quando eu fui nomeado. Então, foi mais ou menos assim, galera. Eu fiz o concurso do TRF da 4ª região, larguei ele de mão, aí surgiu a oportunidade da PCDF. Aí eu, na minha cabeça, poxa, eu vou voltar para Brasília, vou ganhar bem, teve um aumento agora na PCDF, vou tirar onda de cana, né, galera? Distintivo, né? A questão da arma tem um certo status na polícia. E aí, calhou que nesse momento, quando eu estava estudando para o concurso da Polícia Civil do DF, eu fui nomeado TRF da 4ª região. E eu lembro até hoje, vou contar para vocês, era um sábado, mais ou menos 1 hora da tarde. Já era a terceira vez que eu reassisti o curso de matemática, porque matemática é meu ponto fraco. E eu juro para você, eu estava numa aula de sequências numéricas com o professor Josimar do Gran Cursos. Eu recebi o telefonema do Zé, que é o Zé do sindicato lá do TRF da 4ª região, perguntando se eu queria ser nomeado. Só que aí, galera, na hora eu fiquei tão nervoso que eu não consegui responder ele. E eu ficava só assim, E assim, com um sentimento indescritível, a alegria era imensa. Aí na hora que o Zé terminou de falar, que eu consegui falar alguma coisa, eu lembro que eu só falei assim pra ele: rapaz, eu quero demais, claro que eu quero, pode botar meu nome na lista aí. É porque se as pessoas não quiserem, já encaminha para assinar o termo de desistência, beleza? Aí eu lembro que depois disso, durante uns 15 minutos, a única coisa que eu sabia fazer era chorar. E eu chorava e no meu interior eu rezava muito, agradecendo a Deus. E aí, na sequência, eu avisei para minha esposa, ela também caiu em prantos. E é isso aí, galera.
É mais ou menos essa a minha trajetória. Esses trabalhos aí e o cargo que eu tô hoje. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de um pouco que eu compartilhei com vocês e até a próxima.